Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula de grego bíblico. Então, nessa aula nós vamos trabalhar com a terceira declinação, tá? A terceira declinação, ela é bem mais difícil, por isso que a gente deixa ela para o final dos estudos aí dos nomes, tá? Quando a gente fala de nomes, é o que envolve aí, então, substantivo, adjetivo, pronome. Então, a terceira declinação ela tem muitas variações. Nas diferentes gramáticas que você for consultar, vai haver diferentes classificações desta declinação, tá? Porque, assim, vamos lembrar que a primeira declinação, ela tem tema em alfa, chamado tema em alfa, ou alfa eta, ou alfa misto. Porque prevalece uma letra ali de conjugação, né? Uma letra que vai fazer a ligação entre o radical da palavra e a declinação da palavra. Então, a primeira declinação tem em alfa, eta, alfa misto. A segunda declinação é tema em ômicron, porque prevalece ali o ômicron também na ligação entre o radical e as terminações de caso, tá? Nós aprendemos primeiro a segunda declinação, porque ela é mais simples. Ela tem poucas variações. Depois nós aprendemos a primeira declinação, porque ela tem um pouquinho mais de formas. E aí nós vamos aprender, por último, a terceira declinação, que tem muitas formas, tá? Você não precisa ficar tão preocupado pelo seguinte, vamos ser práticos. Se você guardou muito bem a primeira declinação e a segunda declinação, e as regras do artigo, então você vai por eliminação. O que não for da primeira declinação nem da segunda declinação, vai ser terceira declinação, tá? Então é por eliminação. E aí também o artigo vai te ajudar a identificar a função que a palavra está exercendo na sentença, qual o caso que a palavra está. E lembrar, primeira, segunda, terceira declinação, isso são só aspectos morfológicos, linguísticos. Porque em termos exegéticos, se a palavra está na primeira, segunda e terceira declinação, não tem uma importância exegética. Aí você fala, então para que a gente aprende? Nós aprendemos para identificar a palavra e identificar a palavra, não confundir o caso que ela está. Porque uma terminação de caso da terceira declinação pode ser parecida com uma terminação de caso da segunda declinação ou da primeira declinação, mas a função na sentença ser diferente. Então, se você confundir as declinações, você vai confundir os casos. E aí, se você confundir os casos, você vai traduzir errado. É por isso que a gente aprende a parte morfológica. Mas, em termos práticos, se você conseguir identificar o caso por meio do uso da dica do artigo, pela comparação com outras palavras, pela análise da sentença, seja lá como for, usando um léxico analítico, um programa, o mais importante é você saber como é que traduz o caso, porque é a função do caso que vai ter importância exegética, tá? Então, você vai lá, fixa bem a primeira e a segunda declinação e a terceira vai por eliminação, tá? E eu pus até a carinha rindo aqui, ó. E seja feliz. Você conseguindo identificar e não confundir os casos, você vai ser feliz nesta análise aí. E aí nós vamos ver algumas tabelas. Tabela é alguma coisa que você pode, né, fazer como a gente fazia antigamente, fichamentos. Você tem tudo no computador? Beleza, mas quanto mais você escrever, né, na mão mesmo, colocar em fichas, isso aí vai te ajudar a decorar as formas, tá? Ficar só no computador e você não costuma imprimir, não costuma escrever, você vai ter mais dificuldades. Enquanto você está escrevendo, você está revendo, fixando. À medida que você lê, você também fixa mais. Então, nós vamos ver algumas tabelas, tá? Mas é para você verificar as terminações, mas não precisa se assustar, porque, na verdade, tem umas 8 variações da terceira declinação, tá? Se a gente entender mais ou menos o sistema da terceira declinação, a gente consegue perceber o que está acontecendo nas palavras. Então, como eu falei, a primeira declinação tem tema em alfa e eta. A segunda declinação tem tema em ômicron.
Como fica a terceira? A terceira, ela é declinada de acordo com todas as outras letras do alfabeto grego. Então, é a declinação das consoantes, tá? Então, radicais terminados em consoante são da terceira declinação. Os radicais terminados em ômicron são da segunda. Os terminados em alfa e eta são da primeira. A terceira declinação, então, é a declinação das consoantes, tá? Como tem muito mais consoante, então vai ter muito mais variações. E aí vai ser muito importante você verificar como a palavra aparece no dicionário. Então é importante você ter um dicionário. Você vai achar diversos dicionários aí produzidos. Cuidado para não pegar um dicionário do grego moderno, tá? Você tem que pegar um dicionário do grego bíblico. Então, os dicionários do grego bíblico geralmente são publicados pelas editoras evangélicas, a Vida Nova, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Cultura Cristã. Várias editoras evangélicas publicam vários dicionários diferentes, mas tem que ser dicionário do grego do Novo Testamento. Tá? Se você pegar um dicionário moderno, você vai se confundir e até os significados podem ser diferentes. No dicionário, então, você vai ter nix, por exemplo, noite, e vai ter re na frente. Nós já explicamos como usa o dicionário. Tá? Mas o radical mesmo dessa palavra, né, é nicti. Então, quer dizer, termina em consoante. Como o grego tenta economizar, porque seria difícil pronunciar nikti no começo ali, terminando em consoante, ficou nix. Então, esse nix é como você vai ver no dicionário, tá? Mesma coisa, sarx. O radical lá é sarc, né? Quer dizer, raiz, né? Raiz sarc. O archon, a raiz archont, tá vendo? Termina em consoante também. Então veja, ó, esse t, que termina a raiz, ele vai, a partir dessa forma, declinar aquilo que não for nominativo. O nominativo vai já aparecer aquela raiz transformada, tá? E nos outros casos, vai voltar essa raiz, que a gente pode dizer até que é a raiz mais primitiva da língua. Mas o que mais nos importa é você pegar algumas palavras como modelo. E aí, por isso que eu coloquei essas tabelas. Essas são as palavras que nos servem como modelo. E aquelas que são mais exceções, mais complicadas, nós vamos ver aquela dica do artigo, comparação com outras palavras, vão nos ajudar. Então, só para a gente entender. Nix. Veja que é uma raiz que a gente chama zero. Ali não tem uma terminação indicativa do caso, né? Por isso não tem nada em vermelho. Aí o genitivo já tem nictos. Aqui você vai ver a importância de você não confundir as declinações. Por quê? Se você já aprendeu lá, na segunda declinação, que o os é nominativo, aqui, se você não souber que a palavra é da terceira declinação, a diferença de tradução vai ser enorme. Porque o nominativo nós traduzimos à noite, não é? Aí se você falar, nictos, termina em os, eu aprendi que a terminação os é nominativo masculino singular. Pronto, resolvi. À noite. Não. Mas essa terminação nominativo masculino singular em os serve para a segunda declinação. Para a terceira declinação, não. O os na terceira declinação é genitivo. Então, ao invés de traduzir à noite, você vai traduzir da noite. Viu a diferença? Se você confundir as declinações, você vai confundir as traduções também. Então, nós aprendemos as declinações para que nós não venhamos a confundir. Então, uma palavra terminada em os sempre é nominativo? Não. No caso da segunda declinação é nominativo. No caso da terceira declinação é genitivo. E o nominativo eu traduzo o e o genitivo eu traduzo do. Completamente diferente, tá? E aí você vai ver que é um padrão da terceira declinação, na maioria das vezes, não todas, tá? Mas na maioria das vezes, este os ser o genitivo. Bom, mas como é que eu vou saber se é genitivo ou genitivo de terceira ou nominativo de segunda? A dica do artigo, a leitura de textos mais longos, como nós falamos, a comparação com outras palavras e os outros aprendizados que vão nos ajudar, tá? Então, ó,
Nix, nictos, nicti. Veja que aqui, ó, no dativo, nós tínhamos na primeira e na segunda declinação o iota subscrito. O iota subscrito vai debaixo das vogais longas. Só que lembra que aqui termina em consoante. Não pode ir um iota subscrito nem em vogais breves, nem em consoantes. Então não pode ir um iota subscrito abaixo do épsilon, não pode ir um iota subscrito abaixo do ômicron, porque não pode abaixo do y, né? Porque são vogais breves. Também não pode abaixo de uma consoante. Mas tem o iota aqui também, ó. Este iota é chamado adscrito. Aquele é chamado subscrito, que vai embaixo. Esse é chamado adscrito, que vai ao lado, né? Então, nicti. Mas tem o iota lá para você identificar o dativo. Nicta e nix. Então, o vocativo e o nominativo vão se repetir, tá? Aí, o plural, nictes, nicton, nixi ou nixin. Então, quando for seguido de uma outra vogal, a palavra seguinte, né? Vai ter nixin. Quando for seguido de uma consoante, vai ter nixi. Esse ni, entre parênteses, é chamado de ni mobile, um ni móvel. Pode ser que ele apareça aí em alguns verbos, tá? Verbos também de terceira pessoa. Na terceira pessoa vai aparecer esse ni mobile, por isso está entre parênteses aqui, tá? Então, nixi, nictas, nictes. Como é que a gente traduz? Do mesmo jeito que a gente traduz os outros casos nas outras declinações. Então, o nominativo nix significa noite. Então, se tiver o artigo, vai ser a noite. Nictos, da noite. Nicti, na noite. Pela noite, através da noite, com a noite, né? Todas as formas que o dativo pode ser traduzido. Nicta, a noite, mas como objeto direto. Nixi, nix, ó, noite. E aí o plural, noites, das noites, na noite, à noite, ó, noites. Então, veja, a tradução dos casos se mantém, tá vendo? Tá vendo? Só muda as terminações da palavra, mas os casos mantêm as traduções. Sarx, sarcos, sarqui, sarca, sarx, sarques, sarcon, sarxi, sarcas, sarques. Aí archon, archontos, archonti, archonta, archon, archontes, archonton, archusi, archontas, archontes. É a mesma coisa, o significado da palavra é carne, a carne, da carne, na carne, a carne, ó carne. Carnes, das carnes, nas carnes, as carnes, ó carnes. Aqui é o príncipe, chefe, líder, né? Que é o príncipe, do príncipe, no príncipe, o príncipe, ó príncipe. Príncipes, dos príncipes, aí no príncipes, nos príncipes, os príncipes, ó príncipes. Então essas terminações são para palavras que têm essa mesma característica. Tem raiz, né? Ali em que, te, ou só, né, o capa, tal, só capa, ou ni, tal, vão seguir este padrão. Aí vão ter palavras com outros padrões, né? Palavras que terminam em consoantes na raiz em de ou te, aqui sozinho, eles vão ter uma outra característica. Algumas formas vão ser parecidas, outras formas vão ser um pouquinho mais complexas, diferentes, tá? Então, elpis é feminino, por causa do re. Aqui também, deixa eu ver se eu mostrei para você, ó, veja, nix é feminino, sarx é feminino. Archon, masculino, como a gente sabe, pelo artigo, tá? Essas palavras aqui, por exemplo, são todas femininas. Elpis, haris. Só lembrando, feminino, masculino ou neutro no grego não necessariamente corresponde ao feminino masculino no português, tá? Pelo significado da palavra que você vai fazer a tradução. Então, elpis é esperança, haris, graça.
Então, elpis, ó, o genitivo também termina em os. Tanto nessa palavra quanto naquela palavra. O dativo também termina em iota. Tá? O acusativo aqui mudou um pouquinho. Aqui concordou com as outras que a gente viu. Termina em alfa, mas aqui termina em iota, ni. Tá vendo? Harim. E o vocativo, ó, mudou um pouquinho também. Elpi, haris. Aí nós temos o plural parecido com os outros que a gente viu. Plural em es, on e as, es. Tá? Es, on e as, es. E aí o que você tem que fixar? Tradução. Elpis, a esperança. Elpidos, da esperança. Elpide, na esperança. Elpida, a esperança. Elpi, ó esperança. Elpides, as esperanças. Elpidon, das esperanças. Elpici, nas esperanças. Elpidas, as esperanças. Elpides, ó esperanças. É a mesma coisa, haris, haritos, hariti, harim, haris, harites, hariton, harisi, haritas, harites. Então você tem que fixar a tradução. Essas também são palavras modelos de raízes terminadas em delta, em tal, tá? Aí, modelos mais estranhos, que vão ter muitas diferenças do que a gente já aprendeu, e aí é melhor guardar a declinação inteira desses modelos para você ter como parâmetro, tá? Genos, por exemplo, ele vem de um raiz genes. Como vem Gênesis, né? Que a gente fala Gênesis, que no grego é Gênesis. Então, veja que ele é meio irregular aqui, né? Porque tem essa terminação em sigma, mas ficou muito estranha. Você pode confundir com várias formas já vistas. Genos, termina em os, genitivo, tranquilo. Nós já tínhamos visto o genitivo em os. Mas olha o plural, ó. Gene. Você iria confundir isso aqui com a primeira declinação, tema em eta, nominativo singular feminino. Só que, por causa dessa palavra ter uma forma irregular, este gene é plural, tá? Então, ao cuidado aí, ó. Genus também ficou estranho, porque nós já tínhamos visto que esta terminação, ela é um acusativo plural masculino ou neutro. E aqui é genitivo, olha o perigo. Então, aqui eu tenho que traduzir do. E lá eu traduziria os. Então, cuidado, uma palavra bem específica. Guinei. Estranho, a gente nem tinha visto nenhuma terminação com ei. Parece verbo, inclusive. Nós vamos ver os verbos. Verbos de terceira pessoa, masculino, feminino, singular, do presente, lá do indicativo ativo, termina com ei. Então, confunde também. Aí o acusativo também, genos, aí bagunçou também, né? Porque como é que pode ser acusativo e nominativo, né? O vocativo em os, igual ao nominativo, e depois o plural, geno, aí não tem problema, a terminação em on, a gente já viu mesmo que é genitivo plural. Genesi, aí tem sigma junto aqui para fazer o plural. E depois também problemático, gene, gene. E essa palavra é neutra, tá? Então, cuidado. Que ela é da terceira declinação e é neutra e tem formas muito irregulares. É melhor guardar essa tabelinha, porque vai ter ethnos, não é? Que vai ser também o gentio, né? Agentes, e vai ter essas formas também. Depois nós temos raízes que terminam em mat, igual onoma. E vai ser, por exemplo, pneuma também, que é espírito, também termina em a raiz em mate, tá? Tá lá, onoma, onomatos, onomati, onoma, onoma. Aí o plural, onomata, nomaton, nomacin, aí muda, põe um sigma. Onomata, onomata. Então essa forma, que no nominativo tem só o alfa, em outras formas, vai voltar essa raiz do mais primitivo, tá? A raiz do genitivo. Então, onomatos. Aí, só não esquece
de que nessa tabela está indicando essas terminações desta palavra e de palavras parecidas com essa. E você tem que sempre lembrar a tradução. Onoma, nome. Onômatos, do nome. Onômati, no nome. Pelo nome, através do nome, todas aquelas variantes do dativo. Onoma, o nome também. Onoma, ó nome. É lógico que não vai aparecer, né, um vocativo. Ó nome. E aí, plural. Onômata, os nomes. Onomaton, dos nomes. Onoma-se, nos nomes. Pelos nomes, através dos nomes. Onomata, os nomes. Onomata, ó nomes, que também não vai aparecer. Mas é só para você identificar. Aí temos outro grupo com variações também. Então, palavras importantes, ó. Pater, raiz, pater. E tem o ró, dizendo que é masculino. Querix, também uma raiz bem frequente, também é ró. Anunciador, o mensageiro, o arauto. Onde vem querigma, né? Aí meter, metros, que é a mãe, né? Meter, metros, re, feminino. Aqui ficou misturado com esse mi aqui, ficou um M do latim, né? Mas é um mi, mater, tá? Raiz. Se não aparecer em outro lugar esse mater, não. Acho que só aqui. Aner, que é o varão. Hiereus, o sacerdote. Então nós vamos ter outros padrões aqui, mas de palavras muito frequentes e muito importantes no grego do Novo Testamento. Por isso que nós colocamos essas tabelas. Tá? Então, pater, o pai. Patros, do pai. Patri, no pai. Patera, o pai. Pater, ó pai. Aqui é interessante que o nominativo e o vocativo são diferentes. Tá? Um é com eta, outro é com epsilon. Então dá para identificar. Pateres, os pais. Pateron, dos pais. Patrace, ou patracin, nos pais. Pateras, os pais. Pateres, ó pais. Então, tem um padrão. Pater é o mesmo padrão aqui, ó, de mater. São palavras parecidas, tá? E aner também, palavras que têm as declinações. Aner é varão, homem, né, o macho. Andros, do homem. Aí, veja que se você pegar no português, muitas palavras de origem grega, eles são formadas a partir do genitivo. Andrógeno, né? Misantropo. Esse andros, que é um macho, um masculino. Andrógeno é a mistura do masculino e feminino, porque andros é o homem. E guiné é mulher, né? Então, essas palavras, essas raízes gregas que nós temos no português, vêm geralmente dessa forma do genitivo. Desculpa. E a mesma coisa, mãe. Sacerdote vai ter uma variação maior, uma palavra também irregular. Ó, vai ter os no genitivo, que a gente ainda não tinha visto uma forma assim. Vai ter ei, parecido com gene lá. E vai ter u no vocativo aqui, ó. Depois eis no nominativo plural e o resto com algumas variações também, tá? Então, é bom guardar essas tabelas, que elas são de palavras muito frequentes. E querix vai seguir mais ou menos o padrão de nix lá também, que é o mensageiro, o anunciador. Depois, algumas outras palavras que tem uma outra palavra que tem uma variação. Ó. Polis, poleos, é uma palavra bem frequente, né? Cidade. Polei, polin, poli. Até de onde vem a nossa palavra política, que vem de politique. É a arte, né? A técnica de lidar com a cidade. A polis, é muito conhecida, a polis. Então, a cidade, ó, polis, poleos, polei, polin, poli. Poleis, poleon, polesi, poleis, poleis. Então, só lembrando a tradução. A cidade, da cidade, na cidade, a cidade, ó cidade. As cidades, das cidades, nas cidades, as cidades, ó cidades. As variações que são, né, as formas que não variam, né, aí só pelo contexto, a regra do artigo
e a relação com outras palavras que nós vamos conseguir identificar. Outra palavra que tem também alguma irregularidade e é muito frequente é a palavra rei, tá? Então, basileus, aqui, ó. Basilei, basilea, basileu, basileis, basileon, basileusi, basileis. Então, a palavra rei, muito frequente no Novo Testamento, também tem uma irregularidade. Depois, outras palavras muito frequentes. Reir, mão. Guiné, que eu falei agora, mulher. Pneuma, espírito. Irthis, peixe. Aion, eternidade, mundo, era. Então, essas palavras também têm as suas variações. Algumas você vai perceber que são bem parecidas. O genitivo em os, todas são iguais. O dativo em i, né? O em iota são iguais. O acusativo em alfa são também iguais. O nominativo em es vai variar um pouquinho, né? Na reires, ginaiques, mas aí o pneumata, palavra muito, que aparece muitas vezes, né? Espíritos. E o peixe vai mudar um pouquinho também, mas também em es. Então, algumas variações, estou colocando nessa tabela porque são palavras de muita frequência, então é melhor você pegar as de muita frequência para aprender, né? Para a gente ver na prática isso aqui, como temos feito em todas as aulas e nas lições que você está treinando, tá? Pegar essas tabelas, e aí você deve consultar as tabelas, né? De preferência você copiar mesmo à mão para treinar e depois você usar as tabelas e consultar sem problema. Vamos ver algumas palavras de terceira declinação que vai ocorrer. Você vai lá na tabela e compara para ver qual é a forma. Quando tem artigo, não tem problema. Quando tem artigo, né, nós conseguimos identificar. Quando não tem, é mais difícil, aí tem que olhar na tabela lá. Archon, tá vendo? Onoma. Aí você tem que ir lá na tabela e ver que é nominativo, né, ou acusativo. Archon, cuidado, aparece um genitivo que termina em on, mas o genitivo dessa palavra é archonton. Esse aqui é o nominativo dessa palavra. Então, onoma, nome. Archon, o príncipe, tá? Então, cuidado, porque aí você tem que olhar na tabela para não confundir. Ó. Nictos. Lembra que você podia confundir e falar, eu já aprendi que os é nominativo singular. Mas lá na segunda declinação, aqui é terceira. Aqui é genitivo singular, tá? Porque, ó, rutos altens prosalton nictos. Este veio a ele de noite. Se você não sabe que é um genitivo, você vai traduzir o quê? Este veio a ele à noite. À noite sem crase, nada, né? De noite. Tá? Então aqui, ó, semeia. Aqui não tem problema, porque tem um artigo. Tá? Semeia. E se você for lá na tabela do artigo, vai ver que é plural. Ou acusativo plural ou nominativo plural. Semeia sinais, os sinais. E aí você tem aqui, ó, metros. Aí você fala, mas o os não é nominativo? Ó, mas o artigo vai ajudar aqui, ó. Tes. Se você olhar na tabela do artigo, vai ver que tes é genitivo feminino singular. Da mãe, tes metros. Olha lá, exridatos. Aí é a mesma coisa, genitivo, porque nós já aprendemos que na terceira declinação, este os geralmente é genitivo. Mesma coisa, pneumatos, ó, da água e do espírito. Exridatos cai pneumatos. Então aqui, pela tradução, você não vai traduzir o espírito e da água, a água e o espírito. Não, da água e do espírito, porque na terceira declinação, esse os é genitivo. Depois, tes sarcos. Aqui não tem problema, porque temos o artigo. Se você olhar na tabela do artigo, esse tes, já apareceu aqui que a gente falou, é genitivo feminino singular. Então, da carne. E aqui aparece na sequência, ó, tes, ectesarcos, sarx, estin. Ó, aparece duas vezes a palavra carne, uma no genitivo e outra no nominativo.
O que da carne, carne é. To pneuma. Opa, aqui apareceu com artigo, já ajudou. Esse artigo indica nominativo ou acusativo. Mas a tradução é a mesma, né? O espírito. E aí, ectu pneumatos. Vê que aqui o artigo não te deixa confundir. Porque as terminações são diferentes, mas o caso é o mesmo. Tu é genitivo, aqui neutro singular, do, e pneumatos, genitivo neutro singular, do espírito. Então, viu que você consegue, essa martiria não é terceira declinação, tá? Está destaque aqui, mas não era para estar. Veja que a terminação dela concorda com a primeira declinação e não com a terceira. A testemunha. Mas o ofin, ele é, pelo artigo, eu já sei identificar. Ó, é a terceira declinação, mas mesmo que eu não soubesse, ó, tom, dá aquela ideia lá do acusativo singular masculino. Então, a serpente. Aionion, ó. Aí é o acusativo, ó. Terminação em on. Você vai lá na tabela, vai ver que é acusativo singular. No caso aqui, vai ser o feminino lá, né? Está concordando lá com Zoe. Aionion, ó. Também é acusativo. Onoma, ó. Mas aqui aparece com to. Tá vendo? Lá no começo, ó, apareceu sem artigo, aquilo que eu falei. Ah, mas nem sempre aparece com artigo. Mas lendo um texto mais longo, depois ele aparece com artigo. Então já sei. To onoma, ou é acusativo, ou ele é o nominativo. E aí, outras palavras em destaque de terceira, ó, recrisis. Ó, esse é o julgamento, mas é feminino no grego por causa do rei, ó. Ah, não conheço a palavra crisis, mas eu sei que o artigo é nominativo feminino singular. Aí vai repetir, tofos, que a gente já tinha visto antes. To skotos, que a gente já tinha visto antes. Acusativo ou nominativo, neutro singular. Que é a mesma coisa. Neutro singular. E aí, de novo, fos, ó, a repetição. Pela repetição você vai aprendendo. Aí, ridata, né? Então, ao plural aqui, ó, águas, né? E aí, então, pelas terminações das tabelas ou pelo uso do artigo, você sabe o caso. Tá? Rematar as palavras. Top pneuma, o espírito. Ropater, aqui é o nominativo, o pai. Terreiri, todos esses com artigo. Ó. Te, dativo feminino singular. Na mão. Então, isso para ver. Ah, aprendeu a primeira declinação, você aprendeu a terceira. Ah, uma não ficou muito claro. Ah, fixei mais uma outra. O artigo ajuda. A tabela de uma declinação contribui. Tudo isso vai fazendo com que você acrescente informações para te ajudar na interpretação e na exegese do texto. Então, pega lá os exercícios, tá? Página 15 e 16, exercício 15 e 16, das páginas 46 a 50. Como eu falei, se variar um pouco a página por causa da edição, é simples. No final de cada lição, como essa lição da terceira declinação, tem os exercícios e atividades para você fazer na nossa gramática, tá? Então, a gente chegou ao fim do módulo 3. Olha, que jornada grande que nós tivemos aí. Chegamos ao fim deste módulo 3. Se ficou alguma dúvida, se você quer colocar algum comentário, coloca aí no espaço de comentários que nós vamos responder. Agora nós vamos para o módulo 4, que nós vamos trabalhar então agora com os adjetivos e os pronomes. Então vamos ver a primeira parte agora dos adjetivos. A mesma definição do português é também do grego. Os adjetivos são aquelas classes de palavras que vão qualificar o substantivo, e essas palavras também são declinadas, né, no grego. Então, lembrando a declinação, são aquelas matrizes, aqueles padrões que as palavras se encaixam, e em cada declinação tem diferentes terminações de caso. O caso é aquele que indica a função da palavra na sentença. Então, diferente do português, o grego vai identificar
né? Nós vamos identificar no grego a função da palavra na sentença pela sua terminação. E aí cada declinação tem padrões diferentes de terminações. O bom é que não vão acrescentar novas declinações para os adjetivos e os pronomes. São as mesmas declinações, primeira, segunda e terceira. E, se você já fixou bem, as declinações do substantivo e do artigo que nós aprendemos, então não haverá dificuldades nas declinações dos adjetivos, tá? Porque eles vão seguir os mesmos padrões dos substantivos. Tem gramáticas que vão encaixar depois as declinações dos adjetivos, mas, no fim, são os mesmos padrões dos substantivos. Nós já vimos alguns adjetivos, se você prestou atenção lá, naquelas tabelas, tinham já alguns adjetivos nas mesmas declinações dos substantivos, tá? Então, essas declinações são parecidas. Os substantivos também vão ter a sua forma no masculino, no feminino e no neutro. Só que no dicionário, como também já aprendemos, você não vai encontrar o adjetivo lá no dicionário com o artigo, tá? Lá no dicionário você vai encontrar o adjetivo no masculino, no feminino e no neutro. Ou só a forma do masculino, a terminação do feminino e a terminação do neutro. Então nós vamos ver os exemplos aqui, que no dicionário vai aparecer diferente a forma dos adjetivos e dos pronomes, tá? Então, como a gente já disse, as declinações dos adjetivos vão seguir as dos substantivos. Então, geralmente os femininos vão se encaixar na primeira declinação, os masculinos e neutros na segunda, e há também adjetivos que se encaixam na terceira, que podem ser masculinos, femininos ou neutros. Então, vamos ver as declinações dos adjetivos. Ó, agathos, que é bom ou boa, então é assim que vai aparecer no dicionário. A forma do nominativo masculino singular, a terminação do feminino e a terminação do neutro, tá? A forma do nominativo singular, a terminação do nominativo feminino e a terminação do nominativo neutro. Então significa que agathos vai ser HC no feminino e vai ser agathon no neutro, tá? O axios também é o mesmo padrão que ele vai mostrar no dicionário. Ó. O nominativo masculino singular, a terminação do nominativo feminino singular e a terminação do nominativo neutro. Então significa que axios vai ter o feminino em axia e vai ter o neutro em axion, como a gente vai ver aqui na declinação. E veja então que a tabela ela é mais extensa, porque ela vai ter uma coluna do masculino, uma coluna do feminino e uma coluna do neutro. Que só tem duas palavras, ó. Depois outra palavra, coluna do masculino, coluna do feminino e a coluna do neutro, tá? Que aí, se você prestar atenção, a coluna do masculino é igual à coluna do masculino do substantivo. A coluna do neutro vai ser igual à coluna do feminino, né? Vai ser igual às terminações do feminino lá do substantivo, por exemplo, no caso aqui de primeira declinação, tema em eta. E a coluna do neutro vai ser igual ao padrão de segunda declinação do neutro, dos substantivos, tá? Então vamos ver aqui, ó. Agathos, geralmente o acento do adjetivo está no final, tá? Geralmente, não é sempre, mas geralmente está no final. Então tem algumas, você vê alguns errinhos ali na digitação da gramática dos arquivos, esse agathos certo é esse acento aqui no final, tá? Claro, tem palavras com acento no começo, ó, como axios. Mas então, ó, agathos, agaçu, agaçô, agaçon, agacê. Agaçói, agaçon, agaçóis, agaçus, agaçói. Se é masculino, então, bom, do bom, no bom, o bom, ó bom. Os bons, dos bons, nos bons, os bons, ó bons. E aí, se é feminino, é tudo boa, né? E o neutro depende do contexto, você vai traduzir o bom ou boa. Axios é digno. No masculino é digno, no feminino é digna.
e no neutro, aí depende do contexto para você traduzir, tá? Aqui estamos colocando a tabela, mas se você prestar atenção, está só repetindo as terminações que a gente já viu. No caso, estão repetindo aqui as terminações que a gente já viu da primeira e da segunda declinação. Ó, aqui, terminações da segunda declinação. Aqui, ó, terminações da primeira declinação, tema em eta, igual grafê. E aqui está repetindo, ó, a primeira declinação tema em alfa, como hora, lembra lá? E aqui está repetindo a segunda declinação do neutro, e aqui também segunda declinação do neutro. Então vai ter adjetivos de terceira declinação também, mas a grande maioria vai seguir a segunda declinação masculino, feminino e neutro, tá? Em alguns casos, vai acontecer um fenômeno semelhante às vezes o que acontece no português. Por exemplo, a palavra criança, né, ela pode ser usada para o masculino ou para o feminino. A palavra presidente, você vai colocar o artigo ou presidente ou a presidente. Ou estudante, a estudante. Então, algumas palavras no português a gente tem um comum de dois gêneros, né? Às vezes o artigo vai identificar. O grego também vai acontecer isso. Por exemplo, a palavra frônimos, que é inteligente, sábio, prudente. E aí o que vai acontecer? Ó? Lá no dicionário vai aparecer assim. A forma do nominativo masculino singular. E aqui, ó, não tem o feminino. Só aparece a forma do neutro. Curiosamente, né? A inteligente ou inteligente, a prudente ou prudente. Sábio já é o masculino, é o sábio, a sábia. Mas no caso inteligente e prudente, não vai mudar, né? Então, frônimos, o que quer dizer isso aqui? Que essa forma serve tanto para o masculino quanto para o feminino, só vai mudar no neutro. Então, a declinação do masculino é a mesma declinação do feminino. A declinação do neutro é que vai mudar. Mesma coisa no caso de justo, ó. Adicos. Não tem uma terminação no dicionário lá para feminino. Só tem uma terminação para o neutro. Significa que a palavra adicos serve para dizer tanto alguém que é injusto ou uma mulher, né, que é injusta. Ou um objeto, alguma coisa que seja masculino ou feminino, é a mesma forma. Mas no resto não tem problema nenhum, que aí você vê que segue também a segunda declinação, e aqui só segue a segunda declinação, né, masculino e neutro, porque ficou tudo no masculino e no neutro, tá? Aí como que vai saber? Pelo artigo, que é o artigo vai ser do feminino, do masculino ou do neutro. Pela palavra que ela está dando a qualidade, né? Que aí vai ser um substantivo, que o adjetivo também vai concordar em gênero, número e caso com o substantivo que ele está qualificando, tá? Agora, o substantivo vai ter uma questão sintática muito importante, porque essa é a questão morfológica, ó, que é como nós fazemos a mudança dos casos, né, a declinação. Agora, existem aquelas questões que são questões que a gente chama de sintáticas. Como que os substantivos funcionam no texto. Então, eles vão ter uma função atributiva e uma função predicativa. Depois nós vamos ver também a função superlativa. Mas aí como que vai funcionar? Então presta atenção nessa tabela aqui. Essa tabela é tirada do Wallace e adaptada. O texto lá em inglês é Grammar Beyond the Basics, mas tem em português essa gramática, já falei para vocês em algum momento. Se chama Gramática Grega, do Daniel B. Wallace, tá? Aí eu fiz algumas adaptações aqui. Quando vai ser a posição atributiva, você vai traduzir sem o verbo ser ou estar. Quando é a função predicativa, você vai traduzir com o verbo ser e estar. E como que eu vou saber quando é a função atributiva e quando a função é predicativa? No geral, tá? Não é todas as vezes, mas no geral, se você prestar atenção, a função predicativa não tem artigo na frente do adjetivo. E na função atributiva vai ter o artigo na frente do adjetivo. Isso é uma pista, tá? Se você não vir
o artigo na frente do adjetivo, então você vai ter que traduzir com o verbo ser ou estar, e a função é predicativa. O que é função predicativa atributiva? Aquilo um pouquinho que a gente teve a ideia quando vimos lá a análise de João, capítulo 1, verso 1, aquele enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, que a gente viu lá no finalzinho, kai theos en hologos. O atributivo dá mais uma forma como da existência do ser, né? O homem é bom, né? E o atributivo é o homem bom. Aí o atributivo atribui uma qualidade ao homem e o predicativo dá uma ideia mais da constituição. Tá? Seria mais profunda aqui a ideia do predicativo. E aí o que acontece? Como acontece no Novo Testamento, estas formas. Pode acontecer, no caso do atributivo, de 3 formas diferentes. Primeiro vem o artigo com o adjetivo, ho agathos, ficou 2 vezes acentuado, só no final. Ho agathos anthropos. Pode aparecer primeiro o substantivo e depois o adjetivo com o artigo, então ho anthropos, ho agathos. Ou pode aparecer o substantivo sem artigo e só o adjetivo com artigo, anthropos, ho agathos. Mas é o que eu falei, em todas essas ocorrências do atributivo, o artigo aparece na frente do adjetivo, tá? Então, apareceu na frente do adjetivo, você não traduz com o verbo ser e sabe que a posição é atributiva. No caso do predicativo, você tem 2 formas aqui. Teria até uma terceira que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Então, adjetivo, artigo, substantivo. Agathos, ho anthropos. O homem é bom. Não há nenhum artigo na frente do adjetivo. Ou pode aparecer artigo, substantivo, adjetivo, ho anthropos agathos. Veja, apareceu primeiro o artigo, depois o substantivo, mas o adjetivo também não tem artigo. Então, a posição predicativa eu vou traduzir com o verbo ser ou estar. O homem é bom. Aqui o Wallace não colocou, mas teria uma terceira possibilidade. Aparecer sem artigo no adjetivo e sem artigo no substantivo. Tá? E aí isso seria uma 4ª forma do atributivo ou uma 3ª forma do predicativo. Porque aí não dá para saber se é predicativo ou se é atributivo, vai depender do contexto. Tá? Não está colocado ali, mas uma possibilidade aparecer tanto o adjetivo quanto o substantivo sem o artigo, que não tem nenhuma dessas posições que ele colocou. Tá? Mas acontece no Novo Testamento. Então, na função predicativa se faz uma afirmação a respeito do sujeito, enquanto na função atributiva se faz uma descrição simplesmente incidental a respeito do mesmo. Ou seja, só qualifica o sujeito. Então, predicativo vai ter verbo, tá? O verbo ser estar. O atributivo não vai ter o verbo ser ou estar. E muitas vezes também, na posição predicativa, aparece o verbo ser ou estar, tá? Que no grego o verbo ser e estar é um só. Por exemplo, aqui no exemplo do Goldwyn, ho aner agathos estin. O homem é bom. E aí você colocou o estin no final aqui, ó. Verbo ser no final. Ou, no caso aqui, kalei tai agathos, ele é chamado bom. Então veja que também aqui não apareceu o artigo no adjetivo e nem nesse outro exemplo também não apareceu o artigo no adjetivo. Então, é uma dica que é, provavelmente, a posição predicativa. Aí vamos ver alguns exemplos, né, que também são extraídos da gramática do Chamberlain, que a gente já citou também aí. Vamos ver aqui, ó. Não esqueça de treinar a leitura e a escrita, hein? Pega os textos aqui, ó. Copia de novo. Pode copiar na maiúscula sem acentuação, depois na minúscula com acentuação. Tenta ler e exercitar o ouvido aí a leitura. Vou ler aqui só para você lembrar da leitura. Απεκρίθε Jesus και επέναλτε. Εδεστεν δωρεάν του Θεού, καί τις εστιν χολέγον σόι, δος μοι ποιεν, si an etessas autum, καί εδοκεναν σόι, hidor zon. O que acontece aqui? Aquela
ocorrência que não está lá no Wallace, não está naquela tabela, né? Não tem artigo nem no substantivo ridor, que é água, nem no adjetivo zon, que é viva, vivente. E aí você vai ter que decidir como é que traduz, tá? Aqui eu traduzi, ó, respondeu Jesus e disse a ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que fala a ti, dá-me a beber, tu pedirias a ele, e ele daria a ti água viva. Mas você poderia trazer aqui também, água que é viva, ou água vivente, tá? É até mais possível traduzir, quando não aparece artigo em nenhum dos dois, na posição predicativa, a água que é viva, a água vivente, tá? Mas aí vai depender, um texto que já não é muito fácil, né, nem de entender e de traduzir, justamente por causa dessas omissões. Aqui aparece o artigo nos dois, ó. Torridor, to, zon. Vamos ler também para treinar. Lege, auto, regine, kyrie. Ó, o vocativo que eu falei para você que é raro, apareceu aqui, ó. Kyrie, ó Senhor. Ute ante antlema, erreskaito frean estin basi, potenum errei torridor to zon. Aparece de novo a expressão da água viva. E aqui na posição atributiva, porque temos artigo tanto no adjetivo torridor, quanto no substantivo torridor, quanto no adjetivo tozon, a viva. A água, a viva. Aqui não fiz uma tradução no literal mesmo, né? Só para você entender. Literalmente é a água, a viva. Então não tem o predicativo. Depois um outro exemplo, né? Também sem artigo nem no substantivo e nem no adjetivo. Ó. Egno on ochlos polis, ecton judaion, hot ekeiestin kai elthon, u diaton Jesum monon, alachina kaiton Lazaron, idosin hon egeiren ek necron. Então, soube, então, uma grande multidão, ochlos polis, dos judeus, que ali ele estava e vieram, não por Jesus somente, mas a fim de que vissem a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, por enquanto, nos interessa esse uso aqui, que é um uso atributivo, tá? Então, esses exemplos são atributivos, poderiam ser, no caso da omissão do artigo, também predicativos, mas pelo contexto entendemos mais como atributivos, tá? E aí vem a posição, então, predicativa. Aqui teve até uma ajuda, porque nós temos o verbo ser estar, depois nós vamos aprender ele. Vamos lá. Lege auto regine, kyrie. É o mesmo texto, né? Ute antlema erreis, que to frean estin basi, poten errei ton ridor to zon. Só que a gente pegou uma outra parte aqui, ó. Antes nós vimos essa parte, posição atributiva. Agora a posição predicativa. Só que aqui tá fácil, tá? Porque aqui eu tenho o verbo ser, tá? O verbo ser e o adjetivo sem artigo. Tofrea, o poço, estin basi, é profundo. Então o verbo ser ajudou aqui, ó. Pode ser que não tenha o verbo ser, mas aí, como nós vimos lá no Goldwyn, existe a possibilidade de acontecer o verbo ser, tá? Aí de novo, apecrise autois ho poiesas mehigie, e keinos moiei pen, aron to krabaton su que peripatei. Aqui você vai ter que fazer um jogo ali para traduzir. Respondeu a eles, ó, o que me fez, que fez a mim, rigie, ser saudável, né? Então por isso que é o verbo ser ou estar. O que me fez ser saudável, veja que não tem um artigo aqui também, no adjetivo. Por isso, posição predicativa. O que me fez ser saudável é aquele que me disse, toma o teu leito e anda. Então, no caso, rigie, usado
no sentido predicativo. Então, o adjetivo o predicativo pode ser conectado com o seu substantivo por cópula. Cópula é esse verbo de ligação, tá? Ou por um verbo copulativo, como aner agathos estin. O homem é bom. E que a gente viu, então, do Goldwyn, kaletai agathos. Ele é chamado bom. Então, vamos exercitar o que a gente viu aí, né? Nos textos. Pega lá os exercícios. Tem um texto lá de Mateus 25, do 1 ao 46. Página 54 a 56. Lembrando, se tiver alguma diferença, é só ver no finalzinho ali da lição, tem os exercícios. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você quer fazer algum comentário, coloca no espaço aí dos comentários, que nós vamos te responder. Nessa aula nós vamos dar sequência para falar dos adjetivos. A segunda parte dos adjetivos, nós já vimos que os adjetivos eles são também declináveis, né, igual os substantivos, e alguns adjetivos vão se encaixar como se fossem da primeira, outros vão se encaixar como se fosse da segunda, e outros vão se encaixar como se fosse da terceira declinação. Então você tem que rever, caso ficou alguma dúvida, as declinações, as terminações de caso, e aí você também vai entender essa parte dos adjetivos. Nessa aula nós vamos tratar mais especificamente sobre uma outra função dos adjetivos, que é a função comparativa e uma função superlativa dos adjetivos. Então temos um texto aqui, 1 Coríntios 1, 25. Então também vamos sempre lembrar a pronúncia, tá? Para você fixar. Não esqueça de treinar a pronúncia além dos textos. Não esqueça de continuar escrevendo os textos, tá? Esses textos que nós vamos passando, o ideal é você copiar eles no seu caderno, para você treinar tanto a escrita quanto também a pronúncia. Então, 1 Coríntios 1, 25 diz: Hot tomoron tu theu sophoteron. Então, essa palavra em destaque é que nós vamos trabalhar na parte dos adjetivos, tá? Sophoteron. Tonan sropon estin kai to assenes tu seu ischiroteron. Vejam outra palavra em destaque, ó. Ischiroteron. Tonan sropon estin. Então, pois a loucura de Deus. Então, esta terminação aqui, ó, eram, ela indica, então, mais sábia, né? Está fazendo um comparativo, ou um superlativo, é sapientíssima, né? E aqui, eschiroteron, mais forte, veja que também é a mesma terminação, ó. Eram. Então, esse é o uso do comparativo, né, do superlativo dos adjetivos. Aqui um outro exemplo, vamos ler também. Hos, kokon, sinapeos, hos, rotan, spare, epitesges, micróteros. Então veja aqui, terminação parecida, só que agora em os, ó. Micróteros. Panton, ton, spermaton, estinton, epitesges. Então, Marcos 4, 31. Como um grão de mostarda, o qual, quando se semeia sobre a terra, é menor, ó, micróteros, de todas as sementes é das sobre a terra, que é a tradução literal, tá? Então, micróteros é a menor, então está usando aqui o sentido comparativo também. E aí nós temos um outro texto, 1 Coríntios 7, 40, Makariotera de estin ean hutos meine kataten emen gnomen docodekago pneuma theu errei. Então aqui em destaque, ó, mais bem-aventurada, Makariotera. Então vamos ter uma terminação parecida, só que agora em A, em alfa, né? Makariotera. Então, será, pois, mais bem-aventurada. Essa Makariotera é mais bem-aventurada. Se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, nesse sentido, também, o feminino aí do comparativo dos adjetivos. Um outro texto, ó. Alá polomalon tadakunta meletus somatos. Asenestera. Veja aqui em destaque também, ó, asenestera. Também termina aqui com era, essa terminação aqui do comparativo.
Hiparchei anankaya estin. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, então, ó, as senestera, os mais fracos, são necessários. Então, de novo, uma terminação parecida para indicar ali o comparativo, né? Então, o que isso tem que prestar atenção nessas terminações? Ó, teron, teros, tera. Então, o neutro, o masculino e o feminino. Essas terminações são acrescentadas ao adjetivo para dar essa ideia de mais sábia, comparativo ou sapientíssima, né, que seria o superlativo. Não vai existir exatamente, como no português, uma forma do superlativo, tá? Você tem que prestar atenção no contexto para ver se vai traduzir como superlativo. Então, a palavra é sophos, que é sábio, e aí vai ficar mais sábio, sophoteron. Então, vai tirar, né, essa parte aqui da terminação do adjetivo para acrescentar, vai ter uma mudança aqui e vai acrescentar teron, o mais sábio ou a mais sábia. Aí, ischiros, forte, poderoso. Aí vai acrescentar o teron, ischiroteron, o mais forte. Micros, temos esse prefixo no português também, né? Pequeno, vai ficar micróteros, o menor. Macaria, que é a bem-aventurado, a aventurada, vai ficar macariotera, mais bem-aventurada. As senenes, que é fraco, vai ficar asenétera, mais fraco. Então, é prestar atenção nessas terminações teron, teros, tera, para você entender que é usada então a função comparativa dos adjetivos, tá? Como a gente não tem um caso, né, um gênero neutro no português, a tradução vai acompanhar o significado da palavra, como nós já vimos anteriormente também. Então, lembrando, o grego tem masculino, feminino e neutro. Também lembrando que essa questão do neutro é uma questão linguística, tá? E esse gênero neutro, na tradução, você vai traduzir de acordo com o significado da palavra. Se a palavra é feminina, o significado da palavra é feminino, não é, no português, você vai concordar com o feminino. Se for masculino, concorda com o gênero masculino. Tá? Não temos gênero neutro. O livro que a gente já indicou aqui, ele está, você acha para comprar ali no Kindle, tá? Um livro mais acadêmico um pouquinho. Ele trata do grego não só do Novo Testamento, como de outros dialetos do grego também, mas ele deve estar bem baratinho lá para você comprar, para ler ali no aplicativo do Kindle, tá? E está em inglês lá também, mas aí é só você se virar um pouquinho para tentar traduzir. É só uma indicação, tá? Não é leitura obrigatória, mas é uma indicação. Eu peguei aqui uma citação dele, ó. Na função predicativa se faz uma afirmação a respeito do sujeito, enquanto que na função atributiva se faz uma descrição simplesmente incidental a respeito do mesmo, ou seja, somente qualifica o sujeito. Só para lembrar, a gente já fez essa aula sobre a função predicativa e atributiva, né? Só para lembrar que na função predicativa você vai ter que traduzir com o verbo ser ou estar, e na função atributiva é a função normal ali de atribuir uma qualidade ao sujeito. Se ficar alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, coloca no espaço de comentário de aula que nós vamos responder. Na próxima aula, nós vamos tratar dos pronomes, tá? E aí, então, até a próxima aula de grego do Novo Testamento. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.